Olá, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo aqui é para a gente fazer a diferenciação entre administração pública direta e administração pública indireta. Mas primeiro vai rodar a vinheta, e enquanto roda a vinheta, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para receber notificações sobre os próximos vídeos que serão postados. Então, gente, quem tá aqui gravando, vocês nem estavam vendo, né? Mas estava aqui, ó, no meu colinho, o Elvis. Vocês já tinham visto a Penélope antes, né? Esse aqui é o Elvis, acabou de voltar do banho, tá cheiroso, tá com sono, né? Ele tá aqui dormindo no meu colo enquanto eu gravo os vídeos do canal. A diferença existente entre a administração direta e a administração indireta, ela está muito vinculada ao nosso estudo sobre a função administrativa. A gente estudou que o Estado ele tem três grandes funções: a função jurisdicional, a função legislativa e a função administrativa. Pois é, mas eu pergunto para você, quem é que exerce essas funções? Né? Onde a gente quem são essas pessoas jurídicas que a gente vai ter que vão exercer essa função administrativa que a gente se preocupa tanto em estudar aqui dentro do direito administrativo? Quem vai exercer ou é a administração direta ou a administração indireta. Então, quando a gente fala na administração direta, eu estou dizendo que quem está exercendo essa atividade, essas competências da função administrativa, por exemplo, é a própria União, o próprio Estado, o próprio município ou o Distrito Federal. Então, os entes federados, eles mesmos estão exercendo essa atividade. Essa é a administração direta. A administração direta, na verdade, ela é o conjunto de órgãos e agentes e entidades que compõem aquele ente. Então, o município vai ter os seus órgãos. Em outra oportunidade, a gente vai falar sobre a desconcentração. Mas olha só, o município ele possui órgãos internos, certo? E aí ele possui agentes públicos também. Esse conjunto de órgãos e agentes compõe a administração direta do município. E o município ele é uma pessoa jurídica de direito público. Quando a gente fala na administração pública indireta, nós estamos falando de outra pessoa jurídica. Então, o que acontece? A administração pública indireta, ela é uma outra pessoa jurídica, que pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado, que vai exercer as atividades em nome ali da administração pública direta. Então, eu sou o município. E aí, eu não dou conta lá de exercer todas as atividades que eu tenho, ou por razão da eficiência, da especialidade, eu vou lá e descentralizo, palavra técnica, para poder transferir essa atividade. Então, descentralizo para uma outra entidade. Quando eu estou descentralizando, a gente está podendo descentralizar aqui tanto a descentralização por serviço ou a descentralização por colaboração. A gente está transferindo essa atividade da administração direta para uma outra pessoa jurídica. E quando a gente fala que essa pessoa jurídica está na administração indireta e todo esse conjunto compõe a administração pública, a administração indireta ela é composta tradicionalmente por 4 entidades administrativas, tá? Que são as autarquias, que são as fundações governamentais ou fundações públicas. Nós temos também as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Na doutrina administrativista mais moderna, a gente vai incluir uma quinta, que é a associação pública. Então, ela forma a administração pública indireta. Em uma outra oportunidade, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre essa descentralização, porque eu citei para vocês que a descentralização pode ser por serviço ou por colaboração, não é mesmo? Mas aí, em outro momento, eu vou falar sobre isso com vocês. Agora, como a gente está falando sobre administração pública direta e indireta, eu quero que vocês compreendam que a descentralização por serviço é justamente essa oportunidade que tem a administração pública direta dela transferir para a administração indireta, para aquelas entidades ali que eu citei, transferir para ela a atribuição que seria da administração direta, mas aí eu transfiro lá para outra pessoa jurídica. A autarquia e a fundação pública de direito público são pessoas jurídicas de direito público, assim como a associação pública, também é uma pessoa jurídica de direito público. A empresa pública e a sociedade de economia mista, a fundação pública de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado. Embora façam parte da administração pública, a natureza delas é uma natureza de direito privado.
tá? Exemplos para vocês conseguirem gravar. E são os exemplos daqueles que mais aparecem dentro de provas. A autarquia, a gente vai ter lá o INSS, a Anatel. Quando vocês falam ou veem na notícia, por exemplo, agência reguladora, estamos falando de autarquias, tá? Então, agências reguladoras são autarquias, caso aqui o exemplo Anatel, Anael, por exemplo. Quando a gente fala de fundação, a gente pode ver com mais frequência, dentro das provas de concurso principalmente, a FUNAI. Quando a gente fala em empresa pública, Correios, Caixa Econômica Federal. Quando a gente fala em sociedade de economia mista, é o Banco do Brasil, a Petrobras, que vão aparecer mais. Então, são exemplos de entidades administrativas que compõem essa chamada administração pública indireta. Tudo isso é administração pública, certo? O ponto é, ou aquela competência, aquela atividade vai ser exercida diretamente pela administração pública direta, que é a União, Estado, Distrito Federal, município, ou ela vai ser descentralizada para uma outra pessoa jurídica, que pode ser autarquia, pode ser uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e, na doutrina mais moderna do direito administrativo, uma associação pública. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a diferença de descentralização e vou incluir mais uma outra palavra que é a desconcentração. Mas aí no próximo vídeo, um abraço bem apertado e até lá!